Bem, meu amigo, estamos chegando aqui para mais uma aula da CPAD, lição 6, que tem aí por título Paulo no poder do Espírito Santo. Tema bastante relevante, até quando se fala do poder do Espírito Santo, né? Do dínamo pneuma, o poder do Espírito Santo. Paulo foi um homem que soube depender, ter essa carência do Espírito Santo. Então, o nosso tema é esse aí, lição 6, tem aí por textual: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram línguas e profetizaram. A verdade prática diz: uma vez movidos pelo poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Bom, vou te pedir para você, não saia daí, fica conosco até no final. Nós vamos fazer aqui uma síntese dessa lição tão importante e eu tenho certeza que alguma coisa vai ser aí relevante para você juntar aí ao seu conteúdo. Tá bom? Meu amigo professor, se você não for inscrito, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, dá aí o seu like, acione o sininho para você receber os novos vídeos e não deixe de deixar o seu comentário aí. O texto de referência é Atos capítulo 19, versículo 17, aquela chegada de Paulo ali a Éfeso. Os objetivos específicos: expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito, identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito e apresentar a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. É a teologia paulina, ela é uma teologia muito rica. Como nas escolas teológicas apostólicas, nós temos alguns discursos mais acentuados para determinados assuntos. A teologia paulina ela é muito enfática a respeito da pessoa do Espírito Santo. Então, no nosso comentário, para a gente começar aqui, na introdução, eu quero antes disso fazer uma introdução para você. Lembra sempre que a Bíblia, ela sempre tem que ser tirada da teoria para a prática. A lição, ela tem o seu valor prático. Então, você tem que ir para a sala de aula, meu amigo, sempre pensando qual é o valor prático dessa aula. Bom, a princípio, a maior praticidade da aula é a sua vida. Uma vida, por exemplo, um assunto como esse aqui, te exige uma comunhão com Deus, uma busca do poder de Deus, uma boa comunhão com as Escrituras. Por quê? Porque a sua vida é a sua aula, a sua vida é a sua mensagem, a sua vida é o seu primeiro ensino para o aluno. Então, se você fala de poder e a sua vida não tem nada que balize a sua fala, fica um pouco desconexo entre o que você fala e o que você diz. Então, nesse ramo aí de ser professor, é importante que a gente prime para manter a nossa vida com respaldo da aula que estamos lecionando. Tá bom? Então, a tradução nós temos: movido pelo Espírito Santo, Paulo, o apóstolo, passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus Cristo e provar que ele é o Cristo. Provar por quê? Porque ele era rejeitado. Provar por quê? Porque eles não acreditavam que o Deus poderia se humanizar e morrer numa cruz. Então, Paulo, ele veio pregando contra uma escola teológica que ele mesmo fez parte.
Pensa bem como Paulo teve que desconstruir conceitos que ele trazia consigo do farisaísmo, da escola rabínica. Ele teve que desconstruir para poder agregar valores novos. Então nós somos assim, a nossa vida é assim. É uma vida de desconstrução e reconstrução. Desconstrução e reconstrução. Desconstrução e reconstrução. E de uma construção que precisa estar passando por uma reforma. Meu amigo professor, se você não for a primeira pessoa disposta a desaprender, a desfazer de conceitos para reaprender e ter conceitos novos, que são, na verdade, balizados na palavra de Deus, você já começa até sendo um mau exemplo para o seu aluno. Então, você já pode até começar com essa tônica. Todos nós precisamos desaprender para reaprender. Eu quero citar aqui uma frase de Alvin Toffler, um professor norte-americano do século XX e também entrou no século XXI. Ele disse que o analfabeto do século XXI não seria, vou citar do jeito que ele falou, o analfabeto do século XXI não será quem não sabe ler nem escrever, mas será quem não sabe aprender, desaprender para reaprender. Olha que top essa inteligência desse homem. Vamos lá. Pregando a Cristo no poder do Espírito. A palavra poder, ela vem do grego dínamos, que é uma capacidade dada por Deus para desempenhar uma determinada tarefa essa de pregar o Evangelho. Então, todos nós devemos buscar essa capacidade, esse impulsionamento, esse gás, essa efervescência do Espírito, para que possamos servi-lo, para que possamos estar diante de Deus, cheios do Espírito Santo, para fazermos a obra de Deus. A obra de Deus, ela tem a sua eficiência não pela nossa inteligência, mas pela ação do poder do Espírito em nós. Então, por melhor que tu seja, meu amigo professor, dependa do Espírito Santo. O teu sucesso na área do ensino não vem de você, vem da sua vida, da sua busca e da unção, da capacitação desse poder do Espírito Santo aí em você, lhe dando condições de desempenhar bem o seu papel de ministrar, de educar, de nortear pessoas na palavra de Deus. Então, pregando com poder. Então, ensina com poder também. Ensina com convicção. Ensina com autoridade. Ensina com gana. Que você vai ver que a vida dos seus alunos serão impactadas por uma vida de um homem e de uma mulher comprometidas com Deus e que busca a presença do Espírito Santo. Vamos lá, 2, o caminho da pregação. Então, com alguma reserva, ele foi escolhido na igreja mãe e todos ouviram o seu testemunho. Igreja mãe aí é Jerusalém, né? Não propriamente dita o templo, mas eles tinham o local onde se reuniam em Jerusalém, provavelmente no cenáculo, para buscar ao Senhor. Nós temos aqui o texto do 9:26, que diz: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé levou-os ao apóstolo e contou-lhes que ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente.
Então nós temos alguns pontos que são importantes, né? Eu estava falando aqui que não é o templo, né? Se você ler, por exemplo, Atos 1:13, diz que quando ali entraram, subiram para o cenáculo. Isso, então é importante a gente entender isso aqui. Voltaram para o cenáculo. O Atos 1, 12 e o 13. Vai dizer, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, ou do Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Compreende aí de 1.000 a 1.500 metros. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram. É o que se diz aí em Atos capítulo 2, né, que vai citar aí o texto. Nós vamos entender um pouco isso aí, não sei, até o final dessa lição, tá bom? Qualquer dúvida, deixa o seu comentário aí, tá bom? Paulo e as duas viagens missionárias. Então, devido à perseguição, os discípulos fazem o quê? Eles vão, a partir de Estevão, né, onde se aumenta ali, a perseguição fica mais ferrenha, eles vão habitar em Antioquia da Síria. E dali vai sair todas as viagens missionárias deles. Se a gente lê Atos, por exemplo, a gente consegue, Atos 11, a gente consegue entender um pouco essa vertente aí deles. Atos 11, 26, inclusive, é onde eles passam a ser chamados de cristão. O Atos 11, 19 diz assim, ó: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão e se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. A princípio, eles saem de Jerusalém e prega só a judeu, por motivo de segurança. Mas depois eles saem para poder pregar às outras nações, e de Antioquia da Síria passa a ser o quartel-general das viagens. Dali Paulo começa a fazer as suas viagens. Ele vai e volta. Vamos lá, o 2 diz, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito Santo. Então, nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, né, Barnabé era um cara com poder de agregar pessoas, né, tanto que é ele que leva Paulo para Jerusalém, porque nem todo mundo estava com medo de Paulo. É ele também, até então Saulo, é ele também que restaura Marcos. Então era um cara agregador de gente que sabia trabalhar pessoa. Digamos que ele era um grande gestor de gente. No capítulo anterior, depois da separação entre Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista. Esses discípulos ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina do batismo no Espírito Santo. Então, o que Paulo faz? Paulo batiza eles no batismo de Jesus e eles são batizados com o Espírito Santo e com a evidência aí de falar em línguas. Isso é importante também, porque a gente precisa trazer isso à tona, a importância do batismo com o Espírito Santo. Eu vou indicar para você, meu amigo professor, leia literaturas sobre a pessoa do Espírito Santo. Leia literatura sobre a importância de falar em línguas, o poder do Espírito Santo. Deixa eu ver um aqui para te indicar, se não estiver muito longe. Mas eu posso te indicar esse aqui, ó.
É que tem livros que você acaba tendo que filtrar um pouquinho, né? Ó, eu vou aproveitar e vou te indicar 3. Revestidos de Poder, uma introdução à teologia pentecostal. É importante você... Nós estivemos estudando sobre Espírito Santo aí, uns 3 trimestres. Ó, o Falar em Línguas, muito bom, sobre a importância, isso não está sendo mais cultivado. E Falar em Línguas, diz o Igor Rodrigues, isso aqui já é mais um compêndio teológico, mas que te ajudará muito nesse quesito aí. Busque aí a presença de Deus, os dons, o batismo com o Espírito Santo. A igreja cresceu sob essa unção, essa glória de Deus. Vamos nós então aqui, ó. Paulo cuida para esclarecer Apolo. Quem era Apolo? Era um judeu de Alexandria, cidade egípcia de grande cultura. Apolo era o cara extremamente sábio, muito inteligente, principalmente no conhecimento das escrituras sagradas. Ele se destacava pela eloquência e tornou-se um discípulo de João Batista à distância e creu na mensagem. Apolo tornou-se o pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Fez discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis à sua mensagem. Quando Paulo enviou Áquila e Priscila para Éfeso, tinha por objetivo orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo. Antes que o apóstolo chegasse a Éfeso, Apolo foi a Corinto. Importante a gente entender também esse personagem que, com certeza, ele foi muito mais eficiente após ter recebido aí essa carga de poder, de autoridade, esse batismo com o Espírito Santo. E as Escrituras como fonte de revelação, que é o 3. Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, tanto quanto todos os demais judeus. Então, a doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva. O que seria isso? No Antigo Testamento, era mais uma experiência que a pessoa tinha com o Espírito Santo. O Espírito Santo vinha e ele capacitava aquela pessoa esporadicamente para executar uma tarefa, mas não permanecia. Então era algo assim muito particular, não era abrangente a todos. Então era algo muito particular. E no Pentecostes, como fonte da revelação do Espírito Santo, a segunda fonte reveladora do Espírito Santo, a experiência vivida pelos apóstolos no dia do Pentecostes. Em seguida, a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo, depois da sua conversão. Então, se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de uma forma subjetiva, o Novo Testamento, em especial o Pentecostes, revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara. Ou seja, a manifestação do Espírito Santo passou a ser algo visível por todos e passou o Espírito Santo foi derramado sobre todos. E daí a importância da gente entender esse derramado Espírito Santo, que de Atos 2, como diz o apóstolo Pedro, essa promessa diz respeito a nós, a todos que estão longe e a todos quanto o nosso Senhor chamar. Essa foi a fala de Pedro, que a promessa diz respeito a todos nós, para nossa alegria. Foi isso que o apóstolo deixou para o nosso entendimento. Vamos aqui para o 3. 3. Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios.
Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfez a mensagem de João, nem a de Apolo. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João e revelou o Cristo enfatizado por João exatamente com o que havia de vir. João foi o precursor do caminho. A gente não pode esquecer da relevância de João, que apesar de apontar o caminho, preparar o caminho, ele sempre se diminuiu, disse, basta que ele cresça e que eu diminua. Você é o Cristo, eu não sou o Cristo. Ele falou assim, eu não sou o Cristo. Tinha tudo para fundar uma religião, tinha tudo para se autopromover, mas consciente da chamada e do serviço que prestava para Deus, manteve os seus pés no chão, sempre com as sandálias da humildade. Hoje é totalmente o contrário. Basta uma luz acender na cabeça que a pessoa já se acha um pequeno Cristo e já quer chamar os holofotes e as glórias para si. Então, a gente aprende aqui que o homem carregado de Deus, sempre a humildade será a sua tônica. E o que Paulo faz? Paulo ensina a respeito do Espírito Santo a eles. A seguir, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais recebem a mensagem que havia sido consumada no dia do Pentecostes. E então, ora, por eles impõe as mãos sobre suas cabeças e o Espírito Santo é derramado como chuva abundante sobre todos. E começaram a falar em línguas e a profetizar. Oh, glória! Que coisa linda! São essas manifestações objetivas, tangíveis do Espírito Santo. É disso que nós precisamos. Criamos vários outros recursos e abrimos mão do principal. Por isso estamos doentes, capengando. Só Deus para nos dar força e nos retornarmos a princípios que abrimos mãos, infelizmente. Vamos aqui à conclusão. No poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o Evangelho de Cristo. À luz desse Evangelho, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando os ensinos que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Precisamos nos reunir para a oração. Se reúne, meu amigo superintendente, se reúne com seus professores em oração. É um conselho que eu dou a você. Se reúne com eles em oração. Ore com eles. Busque a Deus com eles. Se você puder, leve-os, vai até um monte, tira o seu período de consagração ali com eles, vira uma noite. E você vai ver como o seu ministério vai fluir, vai mudar. Como vai ser impactado, será impactado tanto você quanto as pessoas que vão te ouvir. Então vamos despertar a nossa vida aí, professor, e aliar essa prática do ensino com a prática da oração. Um grande abraço, meu amigo. Fica com Deus. Não se esqueça de ir com aquela gana, com aquele entusiasmo, com aquela vontade de ensinar. Ame seus alunos, ore por eles e demonstre a eles o quanto são importantes para você. Fica com Deus. Um grande abraço. Até a nossa próxima aula.